Não se compare e eu vou te mostrar o porquê isso pode estar sabotando tua produtividade e o teu dia a dia. Eu sou atleta de futebol profissional, também sou empreendedor. Vou relatar um pouco aqui dos meus acontecimentos com vocês. Muitas das vezes nós nos comparamos com quem está ganhando mais título, com quem é um atleta melhor, com quem está fazendo o melhor desempenho, com quem está no hype do momento, quando na verdade nós deveríamos se comparar com nós mesmos, principalmente como atletas. A nossa evolução é baseada no que a gente está fazendo melhor dia após dia e não no que o meu companheiro de time, não porque meu amigo, não. Por exemplo, na minha situação, eu já tive 2 cirurgias no joelho, já fiquei 2 anos parado, mesmo tendo 24 anos, né? E eu podia ficar me perguntando sempre, por que isso aconteceu comigo, por que não aconteceu com outra pessoa, no meu melhor momento. Quando na verdade isso tudo faz parte de um processo e nós temos de entender que durante esse processo a comparação pode limitar muito o nosso resultado. Foi uma opção própria que eu tive depois das cirurgias, que no caso como levaria um ano por conta do tratamento, sem ficar assistindo futebol, sem ficar me relacionando com futebol, porque isso estava na minha cabeça me comparando e fazendo com que eu ficasse mais triste, além da recuperação que eu tinha de ter. Quando eu comecei a pôr o meu foco simplesmente em poder evoluir diante da recuperação, tudo começou a fluir melhor. Então eu comecei a andar primeiro, depois comecei a correr, depois comecei a ver a musculatura crescer, para depois começar a voltar a treinar e só depois começar a jogar. E como meu foco foi começando a ir para essas pequenas coisas, eu fui evoluindo mais rápido, fui ficando com a mentalidade melhor e fui aprendendo mais durante esse processo. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês, porque eu vejo muitas das pessoas, muitos atletas, amigos, onde as pessoas não têm essa conversa, onde essas pessoas não mostram a realidade, não mostram aquilo que fez com que elas pudessem evoluir, principalmente nesses tipos de aspectos. Antes de tudo, se você fica se comparando muito, você tem que entender que existem diferentes tipos de personalidade. Existem pessoas que você vai olhar e você não se identifica com elas, existem pessoas que você se identifica com elas, existem diversas formas. Mas você tem que entender que você é único. Cada pessoa teve um tipo de criação diferente, um contexto diferente, uma situação socioeconômica diferente, tudo diferente se você se compara com essa pessoa, mesmo que você está colocando dois pesos desiguais na balança. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é a MVP Studio e ela hoje conta com 15 funcionários, ela tem mais ou menos aí uns 3 anos e meio, 4 anos de funcionamento. E eu poderia estar me perguntando, tá, mas por que eu não estou faturando muito mais? Porque eu não tenho mais funcionários? Porque eu já não tenho minha vida financeira resolvida? Enquanto muitas pessoas no mercado digital e esse tipo de situação, com 3, 4 anos já conseguem a casa dos milhões, esse tipo de coisa. Mas eu tenho que entender que o tempo é uma parte valiosa minha para o futebol e eu tenho que também entender que as pessoas que fazem esse tipo de situação estão dedicadas full time àquilo que elas estão fazendo. Então, seria um peso desigual para mim me comparar com uma pessoa que está 12, 13 horas desenvolvendo, comigo que estou 3, 4 horas fazendo diariamente aquilo que eu posso realizar. O contexto da localização também influencia muito. Eu nasci no interior de Pernambuco, ou seja, minhas oportunidades elas eram bem diferentes com uma pessoa que, por exemplo, morou em São Paulo, uma pessoa que morou na Europa. E diante de todo esse contexto, eu fui construindo a trajetória da minha vida através de pequenas oportunidades que elas pintaram no momento mais inesperado. Isso que é o engraçado da vida, porque muitas das vezes a oportunidade que a gente tanto pede, a oportunidade que a gente tanto quer, ela vem de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente está imaginando. Eu, como atleta profissional de futebol, posso falar para vocês que eu já tive um antes e um depois da rede social. Hoje eu uso mais a rede social para produzir conteúdo, para utilizar, para ajudar outras pessoas, inclusive na empresa, para mostrar meu portfólio para outros clubes. Mas já fui a pessoa que consumia todo tipo de conteúdo, que seguia todo mundo, e vou dizer como é que isso daí prejudica um pouco cada vez mais a tua vida. Digamos que você não tem afinidade com as pessoas que você segue, ou que você segue todo mundo, ou que você está em toda rede social no momento e está sempre procurando hype. A verdade é que quando você passa muito tempo scrollando, seja o Instagram, seja o TikTok ou qualquer outra rede social, automaticamente você está desperdiçando tempo e deixando o seu cérebro no automático. Então você para de pensar por você mesmo e você simplesmente se deixa viver no automático. E eu fui percebendo isso, fui vendo o meu tempo de tela, fui vendo aquilo que eu estava deixando de fazer, o que eu havia procrastinado, os meus objetivos que eu não tinha alcançado. Vou falar para vocês as alternativas que me ajudaram durante esse processo para que eu me comparasse cada vez menos e pudesse produzir cada vez mais. Por que a comparação ela traz tanta insegurança? Porque simplesmente toda vez que você acorda, toda vez que você abre o celular, você está vendo alguém em uma situação melhor, num clube melhor, numa empresa melhor, num desempenho melhor,
numa produtividade que parece que o dia tem 36 horas, quando o seu só tem 24, e na verdade não funciona desse jeito. O excesso de informação, o excesso de pessoas, o excesso de tudo deixa a nossa mente cada vez mais confusa e a gente começa a escolher cada vez menos. A primeira de tudo foi a leitura. Então, eu só não odiava ler, como eu odiava quem lia. Eu era uma pessoa altamente preconceituosa com quem lia, porque eu não via emoção, não via significado, não via nada nesse tipo de coisa. Mas depois que eu comecei a me aprofundar um pouco, e principalmente na questão de mindset, mentalidade, produtividade, alto desempenho, eu fui vendo que esse caminho me levava muito de acordo com o que eu queria. E cada vez mais fui evoluindo de livros para palestras, para depois consumir conteúdo, para depois produzir conteúdo, e esse tipo de ciclo normalmente ele vai se autoalimentando. É só você ver quando abre o catálogo da Netflix, fica olhando tanto filme que muitas das vezes não chega nem a ver o filme. Ou quando você entra no YouTube e fica scrollando da mesma maneira e nada lhe agrada da mesma forma. E mesmo que seja inconsciente, nós trazemos isso para a nossa realidade. Na minha realidade, começou a interferir dentro de campo, começou a interferir na minha empresa, e eu comecei a me achar, mesmo tendo um faturamento razoável, mesmo tendo um desempenho razoável, que eu não estava produzindo o suficiente. E não era verdade. O problema é que eu não estava me comparando comigo mesmo, evoluindo comigo mesmo. Eu estava me comparando com os outros numa realidade, num contexto e numa produtividade totalmente diferente. Mas de tudo que eu acho que me acrescentou mais foi ter um objetivo muito claro na minha mente daquilo que eu queria. Não é querendo falar de coach ou esse tipo de situação, mas isso é pura verdade. Quando você tem apenas um objetivo na sua cabeça, você tem muito claro aquilo que você deseja fazer. Meu último objetivo que acabou de ser conquistado foi ter um contrato num valor X, num tipo de divisão X, e que eu tivesse a estrutura Y. E foi exatamente o que eu tive. Eu tinha tudo anotado. E de uma forma totalmente inesperada chegou para mim. Mas antes disso, eu só não tinha um objetivo. Eu tinha um plano de ação que eu ia realizar esse objetivo. Tanto da minha empresa, quanto do meu objetivo como atleta profissional de futebol. O meu plano não se baseava só no resultado, mas ele me baseava na ação que eu tinha que fazer todo dia para chegar mais perto do resultado. Porque vamos ser sinceros, nada lhe garante o resultado. Você pode simplesmente ter uma lesão, você pode ter simplesmente um imprevisto, você pode simplesmente sua vida virar do avesso e o resultado pode não chegar. Mas cada ação que você faz pode lhe trazer mais perto daquilo que você deseja alcançar. Quando você for montar um plano, baseie isso na ação. Vou pôr um exemplo. Eu desejo chegar no faturamento Y. Ok, mas para chegar nesse faturamento Y, eu preciso fazer tantos conteúdos, eu preciso abordar tantas pessoas, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso vender sobre isso. Então, isso faz com que você subdivida cada ação e que no fim das contas você consiga entender que esse é o resultado no final, faz parte de pequenos processos. Eu peguei do empreendedorismo e apliquei a minha vida profissional no futebol. Ou seja, eu sabia exatamente o que eu queria e depois eu comecei a me desenvolver através de um preparador físico, depois fui estudar sobre análise de futebol, depois fui estudar sobre psicologia. Hoje eu já tenho um psicólogo, mas na altura eu não tinha condição financeira de ter um, então eu mesmo estudei sobre. E essa correlação entre empreendedorismo e futebol fez com que eu conseguisse juntar tanto uma coisa quanto outra. E todos esses objetivos caminhavam em mesma direção, exercendo as mesmas leis. E se o seu objetivo passa por ter consistência e por realizar essas pequenas ações dia após dia, você vai chegando perto do resultado e você vai conseguindo desfrutar do processo. E se você fica somente com resultado na sua cabeça, acaba que o processo você não desfruta, as pequenas ações você não faz e vai acabar que você vai abandonando seu objetivo mais cedo ou mais tarde. Então, não se martirize tanto. Eu sou uma pessoa também que ficava com a cabeça 100% do dia me perguntando por quê, quando, ansiosa por ter o objetivo. E entenda também que o objetivo por si só não vai te fazer feliz. O objetivo ele é subdividido, como eu falei antes. Cada vez que você for fazendo um pouco, você vai ficando mais preparado e essa preparação vai lhe dando satisfação pessoal. Então, se você pensa que, quando eu tiver 10 mil na conta eu vou ser feliz, quando eu tiver em tal clube eu vou ser feliz, quando eu não tiver machucado eu vou ser feliz, no fim das contas isso é uma mentira, porque a felicidade é uma escolha e você pode escolher ser feliz hoje, amanhã ou quando você bem entender. E sempre vai surgir um objetivo maior na sua vida. Seja ganhar mais dinheiro, seja estar num clube melhor, seja ter uma empresa melhor, seja estar melhor empregado. Se você conseguir entender que isso tudo faz parte de pequenos processos e você viver esses pequenos processos no seu dia a dia, vai ser bem mais fácil. Se vocês quiserem entender sobre uma conversa sincera e como é a vida de um atleta e um empreendedor aqui na Europa, se inscreve no canal e acompanha para o próximo vídeo.